Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Mariana e hoje vim contar pra vocês sobre a minha última leitura de 2023, que foi A Assistente do Vilão, da Hannah Nicole Merer. Esse livro foi publicado aqui pela editora Alt com tradução da Isabela Sampaio. E eu devo dizer que ele foi uma surpresa pra mim, porque assim, eu comecei a ouvir falar sobre esse livro e eu achei que se tratava de uma história contemporânea, tá? Eu achei que se tratava de um escritório, de um assistente de escritório mesmo, nos anos atuais, né, com coisas atuais e tal. Eu acho, na verdade, que com esse título eu me lembrei muito de um mangá que eu li, que eu ainda tenho, inclusive, chamado Midnight Secretary, que é a história da secretária de um vampiro. E aí, esse título me levou muito a esse mangá, tá? E aí eu fiquei pensando, nossa, vai ser assistente de um vilão dessa era, né, do mundo atual. E aí ela vai trabalhar em escritório, enfim. Criei a minha própria fanfic na cabeça, né? Qual não foi a minha surpresa quando eu comecei a ler esse livro? E ele se passa em um reino, né? É tipo um conto de fadas. A protagonista aqui, a Ivy, a Evangelina, né? Ela mora com o pai e a irmã. Ela tinha um irmão que morreu e a mãe deles foi embora, né? Saiu, enfim. E a Ivy, ela precisa muito arranjar um emprego, tá? Ela está muito frustrada porque não consegue emprego algum. Ela, no começo desse livro, no prólogo, na verdade, ela acaba de sair de uma feira de empregos ou algo assim, sem conseguir mais nenhum emprego. Então ela precisa, né, conseguir sustentar a família e tudo, até porque o pai está doente, a irmã é muito pequena, né, e enfim, é ela que precisa sustentar a família. E aí, nesse lugar onde ela mora, existe uma floresta. Existe uma floresta, as pessoas têm medo da floresta, porque é lá onde fica a casa do vilão, né? O castelo do vilão, sei lá. Alguma coisa assim, é o território do vilão. E o vilão é esse ser maléfico e super mal, que assassina criancinhas e que faz um monte de coisas ruins pra cidade, enfim. E aí a Ivy, depois de não conseguir emprego mais uma vez, frustrada da vida, ela resolve o quê? Entrar na floresta, né? Que ninguém entra, que ninguém gosta de entrar. Que todo mundo sabe que é o território do vilão, blá, 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 enfim. E aí ela vai passear na floresta. Não lembro exatamente qual é o argumento que ela usa pra entrar na floresta, mas ela vai entrar na floresta. E aí ela entra na floresta e o quê? O que acontece? Ela acaba dando de cara com o vilão, né? Ela acaba dando de cara com uma pessoa que está sendo perseguida pelos cavaleiros reais, né? Pelos guardas reais. E aí depois, né, ela descobre que esse cara, né, que ela acaba caindo em cima dele ou algo assim, ou ele acaba dando uma rasteira nela pra ela se esconder, enfim, para os cavaleiros não verem ela também, enfim. Ela descobre que é o vilão, e aí eles começam a falar sobre coisas loucas, assim, sobre qualquer coisa. E aí ela começa a contar, né, nossa, estou procurando emprego, não acho emprego, e ele disse, acho que eu tenho um emprego pra você. Isso tudo acontece no prólogo, tá? E o primeiro capítulo do livro acontece 5 meses depois. 5 meses depois, ela está trabalhando para o vilão. Ela já está super acostumada com as cabeças que ficam, penduradas no teto, né? De pessoas que ele matou e tal. Mas, nossa, só mais uma segunda-feira normal. E aí, dependendo da quantidade de cabeças penduradas no teto, ela sabe se ele tá de bom humor, se tá de mau humor, enfim, né? Já está com a convivência e já está conseguindo pagar as coisas para a família dela normalmente. E aí o que vai acontecer é que a Ivy vai perceber que tem algo estranho acontecendo, tem alguém passando informações privilegiadas sobre o vilão e sobre as coisas que ele tem e tá fazendo e quer para o reino, né, para eu esqueci o nome do rei, mas enfim, para as pessoas que querem o vilão morto, né? Então, enfim, basicamente, tem alguém querendo matar o vilão. Tem alguém querendo destruir todas as coisas que ele tem. E é basicamente por isso que a história vai se desenvolver. Esse livro é um livro de conto de fadas, tá, gente? É um livro de fantasia com muitos toques de contos de fada, com criaturas sobrenaturais, com pessoas com poderes, com coisas acontecendo de formas muito fáceis, né? Mas também com alguns plot twists um tanto quanto inesperados, tá? Tem algumas coisas que eu achei bem interessantes, bem legais nesse livro. E tem outras coisas que eu achei absolutamente clichê, absolutamente datado,
absolutamente desnecessário, tá? E a primeira coisa que eu posso falar sobre esse segundo ponto é por que colocar a Ivy como uma personagem que no começo é estabanada? Ai, nossa, não consigo nem ficar em pé sem bater em alguma coisa, blá blá blá. Tipo, síndrome de Bella, sabe? Síndrome de Crepúsculo. Não sei por que as autoras ainda continuam escrevendo mulheres assim nos seus livros, tá? Outra coisa que eu não gostei tanto nesse livro, na verdade que eu não gostei não, que eu achei que ficou um pouco discrepante nesse livro, é que ele é um livro que se passa, basicamente, é meio que uma cidadezinha medieval, né? Tem castelos, tem um rei, tem cavaleiros usando armaduras, sabe? Tem muito esse clima de história medieval com contos de fada. Mas a linguagem é uma linguagem super atual, tá? Eu não sei se isso é algo da escrita ou da tradução. Eu acredito que seja uma coisa da escrita, porque a autora é uma booktalker, né? É uma leitora. Eu não sei exatamente quantos anos ela tem, não tem foto dela aqui na contracapa. Mas eu acho que ficou um pouco discrepante essa coisa da linguagem ser tão atual e a história não ser atual, sabe? Eu senti um certo desconforto. Isso torna a história ruim? Não. Não, absolutamente não, tá? Acho que 80% do livro é previsível, tá? E eu digo previsível não assim, que são situações que são batidas, que são situações que você já viu em outros livros. Mas assim, são batidos os sentimentos, o jeito como o relacionamento é construído, o jeito como as coisas acontecem, né? Existe uma certa facilidade de resolução de todos os problemas que acontecem aqui, né? Apesar de que a autora sempre deixa... Eu gostei disso, né? Dela sempre deixar pro último momento, tá? Não é uma coisa que acontece e é resolvida logo em seguida, tá? Acontece e tem um certo momento de se segurar o fôlego. Então ela tenta fazer um suspensezinho e tal, mas de toda forma é um conto de fadas, né? Você sabe que uma hora vai dar certo algumas coisas. Mas enfim, eu gostei realmente assim, da forma como a autora tenta se superar um pouquinho mais a cada nova coisa que acontece, sabe? Não é que o livro foque no romance, tá, gente? Realmente não é. Esse livro é um slow burn, é bem devagar o romance, e ele só vai acontecer provavelmente no segundo livro. Mas você vê a coisa sendo desenvolvida, eu achei bem interessante isso. Esse livro aqui vai focar muito mais na ação típica de conto de fadas, tá? Não é uma ação, assim, incrível, oh meu Deus, muitas sensações, muito aventureira e tal. Eu acho que o que eu quero dizer com tudo isso é que o livro, ele tenta não ser clichê, tá? Ele tenta não ser clichê, mas ele é um conto de fadas. Então ele acaba sendo clichê, sim. Deu pra entender? Isso faz sentido? Essa foi a minha impressão, tá? Existem muitas coisas acontecendo nesse livro. Isso é muito legal, é muito interessante. Como a autora tenta subverter, assim, o caminho meio que natural das histórias, né? A heroína encontrar o protagonista e eles passarem por 2 ou 3 situações ruins para depois encontrarem um final feliz, típico de contos de fada, tá? E não é o que acontece exatamente aqui, apesar de que a gente sabe que vai uma hora acontecer isso, mas existem muito mais obstáculos, existem muito mais coisas acontecendo, existe muito mais drama familiar do que eu achava que teria nesse livro. Existem muito mais segredos também, tal. O protagonista, que é o vilão, né? O vilão, assim, o nome vilão mesmo, é o nome próprio dele. O nome como eu chamo ele. Ele é bem taciturno, né? Ele não fala com ninguém. Todo mundo acha que ele é super mal-humorado, só que aí ele se abre com ela, sabe? Ele fica mais dócil com ela, ele fica mais suave com ela. E aí ele tem segredos, ele não fala nada pra ela, ele resolve tudo. Me dá um certo ranço, tá? Desse tipo de personagem. Acho que eles poderiam se comunicar melhor, mas aí não seria, né, um romance de conto de fadas. Eu digo que as coisas acontecem assim muito facilmente e que as resoluções são muito fáceis nesse livro. Porque assim, logo no prólogo, sabe? A Ivy tá procurando emprego. E aí ela entra na floresta que ninguém entra, que todo mundo tem medo. E ela dá de cara com o vilão e ele oferece um emprego pra ela, sabe?
E aí, ai, nossa, eu tenho que encontrar informações sobre tal coisa. Mas como eu vou encontrar isso se eu não tenho contatos? Ah, puxa, tem uma carta no meu quarto que me chama para uma festa e eu não sei como entrar na minha casa e eu não sei como isso aconteceu e eu não sei de quem é essa festa, mas eu vou lá porque ela pode me dar informações, pode ser algo importante para mim, sabe? What the hell? O que é que você tá pensando, sabe? Alguém entrou na sua casa e colocou uma carta do lado da sua cama, ou chamando para uma festa sobre a qual você não sabe nada sobre ela. Enfim, é esse tipo de coisa que eu acho que assim, são resoluções muito fáceis, sabe? São coisas muito bizarras para acontecerem e acontecem e dão certo de certo modo. Dito isso, eu acho que o final desse livro realmente surpreende. Eu definitivamente não esperava. Assim que acontece a coisa final desse livro, a minha vontade foi de voltar para o começo e ler tudo de novo para ver se eu perdi alguma pista que a autora deixou, né? Porque eu fiquei pensando, nossa, não, eu não vi isso vindo, eu não vi isso acontecer. E eu achei muito bom, achei muito bom. Conclusão, gostei da leitura, achei divertida, achei aventureira, fantástica, assim, fantástica de fantasia. Achei que o romance slow burn é muito bonito, muito, assim, de dar nos nervos, minha gente, faça alguma coisa. Obviamente você vê o protagonista caindo por ela, né? Caindo pela Eve e tal. Eu gostei bastante dos dramas familiares. Eu gostei do humor desse livro. Eu gostei que alguns personagens não são só apenas alívio cômico, mas têm suas próprias histórias, né? Têm os seus próprios acontecimentos. Tem muita coisa que esse livro deixa em aberto para o segundo livro, tá? Eu acho que esse livro essa série tem mais um livro, acho que é uma duologia, mas eu não tenho certeza. Mas vou continuar lendo porque eu gostei bastante. Apesar de ser conto de fadas, né? Clichê conto de fadas. Acho que a autora conseguiu fazer coisas diferentes e manter a essência e a sensação dessa coisa de contos de fadas, tá? Enfim, me conta aqui embaixo nos comentários se você já leu Assistente do Vilão, se você quer ler, o que é que você achou se você já leu, se você quer ler a continuação, enfim. Eu gostei bastante, eu quero ler a continuação. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir ele e de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Espero que você tenha gostado, eu fico por aqui, muito obrigada pela sua companhia. Tchau!